O caminho mais doloroso é o caminho da riqueza. Esse é um dos caminhos mais dolorosos que toda a gente pode topar, mas que poucos se afundam. E eu já conversei isto com alguns amigos meus que querem ter sucesso, querem ser alguém na vida, têm princípios de vida, etc. E, bom, e sempre que eles todos me dizem é que toda a gente quer ficar rico, toda a gente quer isto, quer aquilo. Pronto, atingir os objetivos deles, que é praticamente ser rico. Vamos só ver aqui as trilhas que eu vou seguir hoje. Vou gravar este vídeo a caminhar numa trilha, ok? Por isso vou caminhar e falar com a câmera e... bom, é isso. Bom, o caminho da riqueza é o caminho mais doloroso que tem. E porquê? Bom, ele começa na adolescência, mas praticamente para os jovens que têm entre os 15 e 17 ou 18 anos, começa praticamente aí, porque a informação hoje no mundo corre muito rápido e antigamente não havia tanto esta ambição dos jovens quererem ficar tão ricos, por causa que não havia tantas comunicações, não havia tanta internet, etc. E hoje em dia há várias pessoas que querem ficar ricas porque já têm mais possibilidades de conseguir ficar ricas e etc. Antigamente não havia nada disso, hoje é tudo mais facilitado. E, bom, não há problema nenhum em toda a gente querer ficar rico, mas eu sempre obtive a mesma resposta de quando eu conversava com os meus amigos, aqueles que queriam ter mesmo princípios de vida. Eles sempre me diziam, toda a gente quer ficar rica, não sei o quê. E eu tinha sempre aquela resposta na ponta da língua, que era, toda a gente quer ficar rico, mas nem toda a gente faz para querer ficar rico. Nem toda a gente corre esse caminho. E é extremamente normal de não haver pessoas que queiram traçar esse caminho, porque é um caminho mesmo muito doloroso. É um caminho que não vamos ter apoio de praticamente ninguém. Somente um ou dois amigos é o que se vai ter ao longo desse caminho. E é mais ou menos um caminho que pouca gente quer seguir. O caminho da riqueza começa mais ou menos na adolescência, como já referi há bocado. Olha que lindo! Um riacho. Isto é o que devíamos viver todos os dias. Mas bom, voltado ao raciocínio, toda a gente quer ficar rico, mas nem toda a gente quer seguir esse próprio caminho. E porquê? É um caminho doloroso, como já referi, mas é um caminho que vai nos fazer crescer muito. Por mais que tenhamos dores ao longo desse caminho, vamos ter sempre dores nesse caminho, nós também vamos ter muito crescimento. E as dores que nós vamos passar são dores que nos vão fazer crescer mentalmente e fisicamente. E o pessoal que não quer seguir esse caminho da riqueza, o pessoal que não quer ser rico, mas não quer trabalhar para isso e trabalha na forma mais fácil, que é o caminho, como vocês todos gostam de ouvir, a corrida dos ratos, é basicamente ir para a escola, fazer faculdade e trabalhar e desfrutar os últimos anos de vida do que eles têm, que vai ser somente uma casa, um carro e só isso. Bom, esses são os que querem fugir sempre das adversidades e dos desafios ao longo do caminho. Querem sempre o caminho mais fácil. E às vezes o caminho mais fácil torna-se o mais difícil no futuro. E eu quando digo isto, eu digo isto porque já vi várias pessoas a quererem entrar no caminho mais difícil, mais complicado. E já vi pessoas a entrar no caminho mais fácil, que não têm tantos problemas. E ao fim e ao cabo, eles acabam por ter mais problemas do que no caminho que era mais difícil de traçar. Isso tudo é uma questão de pensamento, por exemplo, tu entras no caminho mais difícil, mas as dores que tu passaste vão-te fazer crescer ao ponto de teres mais problemas, mas os problemas serem probleminhas e não problemões. E o caminho mais fácil faz-te ter mais problemas
mas não te faz crescer, e os problemas que tu passas são problemas que tu não vais conseguir resolver, são problemões, porque tu não cresceste e por isso ficam problemões. E esse é o caminho da riqueza. O caminho da riqueza é o caminho mais doloroso que pode haver. E porquê? Não somente das dores, como acabei de referir agora, mas também dos desafios que vamos passando ao longo do caminho. O primeiro desafio que vamos passando ao longo do caminho é o desafio de não ter apoio de ninguém. E, por exemplo, eu sou um dos casos que eu tento ficar rico e estou a tentar ficar rico e já estou a traçar esse caminho desde os 14 anos. Trabalho com marketing digital, para quem não conhece, sou infoprodutor e, bom, estou neste caminho já fazem quase 3 anos, quase 4 anos e, bom, ao longo deste caminho perdi muitas amizades, que... Eita! Correu a explosão. E ao longo deste caminho perdi várias amizades e eu poderia dizer que tinha vários amigos meus, mesmo, que assim, antes eles convidavam-me para ir jogar à bola, convidavam-me para isto, convidavam-me para aquilo, para sair, etc. E eu ia sempre. Está a ficar calor. E eu ia sempre. Mas depois, claro, comecei a entrar neste caminho, comecei a dizer mais nãos, comecei a recusar mais, etc. E eu perdi a maioria desses amigos. E perdi-os todos, mas ao longo desse caminho ainda consegui construir 2 amizades muito fortes. E essas 2 amizades muito fortes são amizades que também têm princípios. E, bom, eu considero essas 2 amizades porque são aquelas pessoas que me defendem por as costas. E é isso que tu vais passar, se estás a querer entrar nesse caminho, é isso que tu vais passar. E também, não só isso, vais ser criticado e etc. E é isso que me acontece a mim. Eu, por exemplo, ainda sou um jovem, tenho 17 anos e eu ando na escola, só que, por exemplo, eu já mudei totalmente algumas coisas de mim e etc. Porque foram coisas que eu precisava mesmo de mudar, como o meu estilo, como a minha pessoa de ser, como o meu comportamento e etc. Já tive que crescer mais nesse aspecto. E não só isso, como também em mentalidade. Isto é o que se deve viver. Bom, não só isso, como também em mentalidade. E eu tenho várias pessoas que à minha frente se fazem de meus amigos e etc. E que, Eduardo, não sei quem, não sei o que mais, tal, és o meu rapaz. Mas depois nas minhas costas, quando, por exemplo, quando eu falto a algum lugar, vai haver aqueles tipos de pessoas que vão falar mal de mim, vão me criticar nas minhas costas. E é isso que vai acontecer se tu queres entrar nesse caminho. Isso vai-te acontecer frequentemente. Por isso é super normal. E se tu queres entrar nesse caminho, habitua-te e ganha muita mentalidade de eu vou ser criticado, porque vais ser muito criticado. Outro aspecto que tu deverias saber é que tu vais ter que largar muito mesmo as redes sociais e a tua dopamina falsa, que é as redes sociais. E muito pessoal não sabe desse vício, mas as redes sociais é um vício que, por exemplo, aqui em Portugal a média de uso do telefone são 4 horas e meia, o que em 50 anos dá uma média de 9 anos passados somente aqui. E praticamente não aproveitaram isto, a natureza. Não aproveitaram nada e só ficaram aqui, nisto. Por isso, as redes sociais também é uma coisa que te vai pôr muito mais para baixo e que te vai pausar muito, e é uma coisa que tu tens que ter mais controle de ti. Por isso, se queres começar neste caminho, cuidado com a dopamina falsa, que é muito perigosa e depois é muito difícil de deslargar. Mas eu sei que vai haver pessoas que vão ouvir este vídeo e este vídeo não vai chegar para esse tipo de pessoas que são viciadas em redes sociais, porque as redes sociais, querendo ou não, manipulou o ser humano de... Eu não sei onde é que este caminho vai lá, mas... vou por aqui.
Bom, como eu estava a dizer, as redes sociais manipularam o ser humano por completo. Por completo. As redes sociais em si manipularam o ser humano porque ele agora, o ser humano, está só ali viciado por causa do algoritmo. No entanto, era isso que eu queria falar um pouco. Vou finalizando este vídeo por aqui e aproveitar um pouco da natureza, ok? Vou aproveitar um pouco da natureza. E é o que tu também deves fazer.